Galera rubro-negra, vamos ver aqui um exemplo de quão grande é o Flamengo e incomoda a todos. Agora, no troca de passe, você vê, é muita ênfase, muita atenção para essa questão do Flamengo entrar com um protesto, abrir precedente, blá 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 blá, aquelas conversinhas. Porque eu não vi isso quando foi o Cruzeiro, quando foi o outro, eu nem sabia que existia. Existe outros casos antes do Cruzeiro, o time recorrendo junto à Conmebol e ela voltando atrás na questão de cartões. Beleza, vamos dar uma olhadinha aqui no troca de passe. Um exemplo claro, crédito de imagem ao Grupo Globo, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal, ASR Fla, ative o sininho e já chega dando aquele like porque eu agradeço, beleza? Vai pro vídeo e bora lá, tem Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões, porque a gente precisa manter a ponta. Vamos começar falando, o Alex já antecipou aqui, vamos falar sobre a notícia principal do dia, que mais chamou a atenção do noticiário hoje, né? O fato da Conmebol ter anulado a expulsão do Plata e assim ele está à disposição do Felipe Luiz para o jogo da volta contra o Estudiantes. E se tratando de Conmebol, não chega a ser nada muito surpreendente, mas é algo raro, né? O Flamengo consegue uma vitória, o Flamengo está na dele, reclamar faz parte, entrar com recurso para tentar a anulação do cartão, tudo isso é do jogo e, como disse o Alex, o Flamengo está certíssimo em tentar. Agora, para mim, a Conmebol comete um absurdo, porque agora qualquer erro de um árbitro nos jogos dará o direito ao clube reclamar? Sim, o clube tem o direito de reclamar. Agora, a Conmebol dará o mesmo tratamento? Vai reconhecer todos os erros de arbitragem que forem acontecer a partir de agora e o clube terá o direito de ser, entre aspas, recompensado? Porque e todos os outros erros que aconteceram no futebol brasileiro, nas competições da Conmebol em anos passados, nessa mesma edição? Eles são absolutamente esquecidos porque é o tratamento diferenciado para um em detrimento a outros. E isso é algo que certamente vai causar muitos problemas à Conmebol. Vai haver muita reclamação de clube daqui para frente. Qualquer clube que se sentir prejudicado por qualquer lance que seja, duvidoso ou não, esse clube vai reclamar e vai usar esse exemplo do Flamengo, né, da expulsão do Plata, como argumento para que a reivindicação dele também seja acatada pela Conmebol. É um precedente muito perigoso, dá muito pano para manga. A arbitragem foi péssima? Foi péssima. O Flamengo foi prejudicado? Foi prejudicado. Agora, a retirada do cartão do Plata é algo que, para mim, é inaceitável. Eu acho uma vergonha a Conmebol, após um erro grave do árbitro, mesmo assim, tomar essa atitude, chamar para ela uma responsabilidade de corrigir um erro de um árbitro que aconteceu dentro de campo, como tantos outros que a gente vê em todas as competições, especialmente aqui na América do Sul. Mas queria ouvir, Labélio, o que pensa sobre isso? Não, eu tô com você, né? Assim, e nada exclui a péssima arbitragem do jogo de ontem, né? Isso tem que ser falado. Foi uma arbitragem que acabou determinando, sim, o andamento da partida. E até se eu voltar um pouco mais no tempo do jogo, o Flamengo faz um primeiro tempo avassalador. O primeiro tempo do Flamengo era para ter terminado 4-5-0. E talvez a gente não estivesse nem debatendo essa questão da expulsão do Plata e tudo mais, do segundo cartão amarelo. Mas a gente tem que falar, a gente tem que se posicionar a respeito das arbitragens. Acho que a arbitragem ela sempre acaba sendo um tema, né, aqui nos nossos debates, nas nossas conversas, porque é muito difícil a gente encontrar uma arbitragem regular no sentido bom, né, daquela arbitragem muito segura, porque eu costumo dizer que a arbitragem boa é aquela que a gente nem nota no jogo. Porque o jogo foi tão corrido, né? Os protagonistas da partida foram efetivamente os jogadores. E normalmente a arbitragem, quando ela é boa, ela não é protagonista, ela é coadjuvante, né? Inclusive o papel do árbitro acaba sendo esse, de você conseguir organizar ali aqueles 90 minutos, aqueles 22 atletas que estão em disputa. Mas a grande questão, para mim também, Felipe, é o precedente que se abre. Porque no próprio jogo de ontem, a gente está falando de uma arbitragem que foi ruim, mas ela foi ruim também em algum momento pro Estudiante, né? O próprio Plata, ele comete uma falta... Já tinha cartão amarelo, né? Uma falta bem passível de cartão amarelo. Era para ter sido expulso. E aí?
como é que fica, entendeu? Essa é a grande dúvida, porque abre um precedente perigoso, abre um precedente onde os clubes, dentro do seu papel, eles vão reclamar, e eles sempre vão reclamar, porque eles têm o direito de reclamar. A grande questão é como a gente vai tratar essas reclamações, como a Conmebol vai tratar essas reclamações daqui pra frente. Porque vamos brincar de voltar no tempo novamente. Eu falei que o primeiro tempo do Flamengo foi avassalador, que o Flamengo poderia ter terminado ali vencendo por 5-0 e talvez a gente não estivesse falando de arbitragem agora. Mas voltando no momento da falta do Plata, e se o Plata tivesse sido expulso naquele lance? A gente também não estaria debatendo a expulsão errônea, porque foi errônea, equivocada, né, do Plata, que acabou sendo o cartão retirado, anulado pela Conmebol, e ele vai estar disponível no jogo da volta, que é um jogador muito importante, e mesmo se não fosse um jogador muito importante, é um atleta, ele tem o direito, né, ele hoje, por conta da decisão de hoje, ele terá o direito de atuar na segunda partida, mesmo tendo levado esse cartão amarelo. Que, repito, não era pra ter levado amarelo nesse lance, o segundo amarelo. Era pra ter sido pênalti pro Flamengo. Não, era pênalti pro Flamengo. Isso não se conversa. São tantos erros que se a gente utilizar realmente, se esse argumento, se esse precedente for validado, olha quanta coisa pode acabar mudando. E os clubes que não tiveram essa oportunidade ou que reclamaram, mas não se viram. Ou que não se viram, não encontraram essa brecha, porque daí tem essa brecha na legislação, aí que tá o detalhe. Nem pelo lance do Cruzeiro que nós vamos falar e comparar. Sim. Mas será que tem essa brecha? Se tiver uma brecha também, nunca ninguém olhou, nunca ninguém viu. E por isso nós não estamos tirando o mérito do Flamengo, não estamos colocando... O Flamengo não tá na dele. Tem nada a ver. O Flamengo tá na dele. Tem nada a ver, senão, lógico, o flamenguista ele fica bravo com a situação, né? 8 grupos, 4 times por grupo, a gente já tá numa fase mais avançada, se encaminhando aí pra semifinal. Então, assim, é o tipo de coisa que acaba realmente maculando toda uma competição. E não é possível que o Estudiantes, de repente, então não vai entrar para reclamar da expulsão do Plata. É isso, da não expulsão no lance, que era um lance sim de cartão amarelo. E outra, foi tão rápido, né? Entrou, pediu, aconteceu. Foi muito rápido, questão de horas. Vamos fazer o seguinte, o Zé Boto, né, que é o executivo de futebol do Flamengo, falou hoje em entrevista ao Seleção Sport TV e a gente mostra um trecho dele falando sobre esse assunto. Em relação ao Plata, porque era uma injustiça o Plata não poder jogar, era uma injustiça para o Plata e uma injustiça para nós, mas não foi reparado tudo aquilo que se passou ontem no Maracanã. E, muito sinceramente, eu estou muito preocupado para o jogo da volta, porque se na nossa casa um árbitro consegue nos fazer aquilo de uma forma quase arrogante, porque não é só o lance do Plata, são outros lances, estou muito preocupado com o que é que nos pode fazer fora de nossa casa. E nós gostávamos que as coisas fossem decididas dentro do campo. Nós fizemos um protesto formal em relação à arbitragem, não só em relação àquilo do Plata, porque pareceu-nos demasiado aquilo que aconteceu ontem no Maracanã. E a Conmebol respondeu-nos hoje, ao princípio da tarde, dizendo que o assistente do Felipe, que vai perguntar o porquê do critério dos amarelos ao quarto árbitro de uma forma educada e o quarto árbitro explode de uma forma nervosa, é que nem sequer é dizer, pronto, você calça, não tem nada a perguntar, não, foi de uma forma arrogante e de uma forma agressiva. Eu próprio, quando me dirigi ao árbitro no final da partida, também de uma forma educada, perguntando-lhe o porquê da expulsão do Plata, o porquê da dualidade de critérios, de uma forma arrogante, pediu à polícia que o protege para me afastar. Portanto, houve ali uma série de comportamentos que não nos pareceram normais, uma série de erros que também não nos parecem normais no jogo de futebol, porque é óbvio que nos jogos de futebol há erros das equipas, há erros das equipas de arbitragem, mas houve uma forma de conduzir o jogo que nos pareceu mesmo muito estranha. Tá aí o Boto em entrevista ao Seleção Sport TV falando sobre o lance. O Flamengo tá certo em reclamar, né?
A Conmebol pede, né, e a FIFA vai excluir o Andrés Rojas, foi o árbitro que apitou o jogo ontem. Ele estava escalado para a Copa do Mundo Sub-20, vai deixar de apitar essa competição. E já há uma escalação para o jogo da volta lá na Argentina. Será Piero Mazza, árbitro chileno. Né, ele será o árbitro entre Estudiantes e Flamengo, né? O Boto se disse preocupado e é para estar mesmo com a arbitragem da volta, né? É um jogo de bastante tensão depois de tudo que aconteceu no Maracanã. A gente falou sobre precedente, houve 2 revisões, a gente vai mostrar uma delas para vocês. Uma foi do Romagnoli, jogador do São Lourenço, lá atrás em uma partida contra o Cruzeiro, que também teve sua pena retirada, e a outra é essa, do Dedé. Quando jogava pelo Cruzeiro contra o Boca, o Dedé está numa disputa de cabeça ali, o goleiro sai para socar a bola, acaba acertando o rosto na cabeça do Dedé. Olha só, o Dedé está indo para cabecear a bola para fazer sem ver o goleiro, sem ver goleiro, sem nada. E o juiz acabou expulsando o Dedé por esse é um absurdo completo, né? Ele expulsou o Dedé e aí o Cruzeiro entrou com uma representação lá e a expulsão foi retirada. Os lances são parecidos? Não, são absolutamente diferentes. São erros. Sim. Os dois são erros. Agora, o que não pode é isso virar rotina. Porque senão a gente tira a responsabilidade do árbitro e passa a Conmebol a legislar sobre quem eu vou atender e quem eu não vou atender a pedidos semelhantes de compensação, né? Ou de punição para determinado jogador. Então essa é uma questão, abre um precedente muito, muito perigoso. Algo mais sobre esse assunto? Acho que não, porque assim, essa subjetividade de alguns lances, ele vai seguir tendo. Tem coisas que são mais claras e evidentes. E é normal de quem é lesado, ele vai se defender. E não tem dessas, seja o Flamengo, Corinthians, Guarani, seja quem for. Isso aí vai acontecer e faz parte. O importante, nós estamos aqui para discutir algo, não é somente a questão do Plata ir ou não para o jogo. Nós estamos falando de algo que... Essa questão de legislar... E aqui a questão nem é jogador, não, nada sem disso. personificar. É o evento, né? É o acontecimento. É a lisura realmente daquilo que possa vir a acontecer. Como nós já vimos times brasileiros sendo prejudicadíssimos, né? Historicamente, o futebol ele tem disso. Só que o futebol ele é tocado por seres humanos. Alguns erros vão acontecer. E há interpretações, né, Alex? Há interpretações do cara que tem que decidir ali na hora com o auxílio do VAR. Na época do Dedé, não teve essa ênfase, vai gerar isso e aquilo, como houve agora. Isso é só sinal que o Flamengo é gigante e incomoda muito. Imagino que nesse caso, né, erroneamente, da mesma maneira do árbitro. A comissão de arbitragem falou que o VAR não poderia intervir no lance... Da maneira que foi, mas é um lance... Mas ele poderia ter intervido na questão da mão. Não, aí sim. Foi uma mão dentro da área, o VAR deveria ter entrado para avisar o árbitro que houve o toque de mão e que seria pênalti a favor do Flamengo. Mas até sobre o lance que não foi, aí é algo que, beleza, não está. Não é que o VAR, eu quero que o VAR ele entre em todos os... Mas é um momento muito capital. Então ele não entra, beleza, está na regra. Aconteceu o erro. E abrir esse precedente dessa forma, até para eles, Conmebol, vai ser muito complicado eles conduzirem isso do que vem ali para frente. Então vai além do que esse jogo, porque vários momentos de vários jogos eu acho que serve pra gente ir montando e melhorando nessa questão, né, do futebol. Eu só tinha mais 2 pontos para falar a respeito dessa situação. Primeiro, a gente fala sobre erros de arbitragem há muito tempo. É urgente a gente ter uma qualificação um pouco melhor para os nossos árbitros, né? Um treinamento. E aí, para os nossos árbitros, eu falo aqui Brasil, América do Sul, classe árbitros, né? E a gente aqui, que a gente acompanha o futebol sul-americano, a gente vive o futebol sul-americano de uma forma mais intensa, então vou fazer esse recorte regional olhando para cá. Essa qualificação mais apurada dos árbitros é uma urgência que está aí há alguns anos. E o segundo ponto, a questão da arbitragem vai ser fatal nesse segundo jogo. Então, se o árbitro... Uma carga pesada. Vem uma carga muito pesada para essa partida, uma responsabilidade muito grande para o árbitro que vai apitar e assim, eu espero que ele tenha noção disso e que não se deixe levar
também pela emoção, né, que tá envolvendo esse confronto. A gente viu o Boto falando de arbitragem, a gente discutiu a arbitragem aqui durante o dia inteiro praticamente, e esse segundo jogo, a tendência é que até seja um jogo nervoso entre as partes, entre os clubes. Sim. E o árbitro tem que estar muito ciente disso, porque se ele não tiver essa ciência... com o VAR vai ter que estar muito atento. Se essa arbitragem não estiver ciente de que vai ser um jogo nervoso e que ele não pode ser o protagonista desse jogo, ele tem que ser o coadjuvante, a tendência é a gente ter um segundo jogo ainda mais emocionante no sentido ruim, né? Das emoções sobressaírem demais. E tem a impressão que o clima entre os jogadores no gramado vai estar muito tenso também em relação à arbitragem. Você vai ver que o árbitro vai ser muito pressionado ao longo dos 90 minutos pelos jogadores. Vai. A todo momento a gente vai ver roda ao redor do árbitro. Ele vai precisar ser muito rigoroso desde o minuto 1. Não vai ser fácil ele apitar esse jogo. Vai ser muito difícil. Bom, vamos falar do adversário do Flamengo no final de semana, né? Porque tem um Flamengo e Vasco no Maracanã no domingo. E o Ricardo Lai vai trazer informações do Vasco pra gente, a preparação do time pro clássico contra o Flamengo. Fala, Lai! Fala pessoal, um abraço a todos. O Vasco tem um desafio e tanto no próximo domingo no Maracanã, encerrar o jejum de 10 anos sem vencer o Flamengo pelo Brasileirão. A última vitória do Vasco em clássico pelo torneio foi lá em 2015. E preparação não falta para encarar o Flamengo no próximo domingo. O time teve toda a semana, né, exclusiva aí de treinamento, sem jogos. O técnico Fernando Diniz deve manter a improvisação do Puma Rodrigues na lateral esquerda, já que o Lucas Piton está com uma lesão na panturrilha. O Tietê, com dores na coxa, dificilmente terá condições de atuar, mas o Hugo Moura volta de suspensão, possivelmente para a posição dele de origem no meio de campo, depois de uma sequência de partidas atuando improvisado como zagueiro. Na defesa, Lucas Freitas é desfalque por suspensão, e aí a chance para o Carlos Cuesta atuar, ele que estreou no domingo com gol diante da equipe do Ceará aqui em São Januário. Valeu, Lai, obrigado pelas informações. Na cabeça do Diniz eu fico pensando como é que como é que ele vai pensar o jogo, né? De que maneira encarar esse jogo duríssimo contra o Flamengo, né? Vai tentar sair para o jogo como está acostumado? Eu acho que sim, porque o Diniz tem essa característica. Ou vai tentar se defender, fechar espaços e tentar permitir menos ao ótimo ataque do Flamengo. Como é que você imagina que ele vai preparar o jogo, Belly? É difícil ver o Diniz abrindo mão do estilo de jogo dele, né? Ele é um cara que respeita muito os princípios dele, um cara de um trabalho super autoral. Agora, ele enfrentar um Flamengo de peito aberto é um risco muito grande, ainda que seja um Flamengo misto, né? Não sei se o Flamengo vai 100% titular, a vantagem construída ontem foi uma vantagem pequena, e o Vasco tem alguns desfalques, apesar de ter treinado aí a semana inteira, ter tido mais tempo, né, desse elenco junto. Não consigo ver o Diniz abrindo mão do seu estilo de jogo, não consigo. Eu acho que a tendência é, quem sabe, um Vasco que trabalha essa posse de bola, mas muito na tentativa. Porque é muito difícil você dominar o Flamengo na posse de bola, é muito difícil você pressionar o Flamengo, é muito difícil você colocar o Flamengo na corda. E esse é o estilo de jogo do Fernando Diniz. Talvez para buscar, quem sabe, um resultado positivo, seja interessante para o Vasco não brigar por esse tipo por esse controle do jogo. É o estilo do Diniz, é o que ele gosta de fazer. Mas talvez brigar por esse controle de jogo acabe gerando muitos espaços, e é isso que o Flamengo precisa, de um espacinho ali, porque tem muita qualidade para em uma estocada, em um lance, fazer, ampliar placar, balançar as redes. Então é um desafio muito grande para o Vasco, que apesar de ter tido esse tempo de descanso, eu acho que o Diniz não vai abrir mão das convicções dele. E isso é um risco muito grande. Minha dúvida, Alex, é em mantendo as convicções, né, e tentar colocar o estilo dele em campo, o quanto, porque ele vai ser muito pressionado, né? A saída de bola do Vasco, imagino eu, vai ser muito pressionada pelo Flamengo do Felipe Luiz. Como ele vai conseguir sair dessa pressão? Se ele vai tentar, em algum momento, abrir mão e tentar jogar a bola no verrete, para ver se ele consegue segurar a bola para o time sair, ou se ele vai insistir, tentativa e erro de sair por baixo. E o Flamengo é muito bom e muito perigoso quando pressiona adversários assim. Eu acho que assim, a questão de saída de bola, eu acho que é mais simples ainda ele manter essa característica dele. E ele sempre falou, dando entrevista, falou
Quem acha que eu nunca falei para um zagueiro meu dar um chutão direcionado, Claro. é louco, né? Mas ele vai tentar criar algo, porque também esse time do Flamengo, a gente vê que esses 20 minutos ali são terríveis. O começo de jogo no Maracanã é muito complicado. Muita pressão. Só que a maior dificuldade para o Vasco, lógico, não vai ser fácil você manter a bola contra uma coisa que seria o ideal contra um Flamengo, e não é fácil. Só que para esse Vasco sem a bola, que aí eu acho que é um sofrimento grande. Porque se eu vou pressionar esses zagueiros de uma classe altíssima, vamos dizer, que a construção começa de lá, eu vou pressionar com 4, com 5. Eu vou abrir um espaço. O Felipe, ele cria essas situações. Sim. O Inter foi tentar fazer isso na Libertadores porque tinha que fazer. Ele criou uma linha de 4, porque daí o Inter tinha que vir com 6 para tentar, de repente, pegar. Ele conseguia criar saída nas costas. Então, distâncias grandes percorridas, eu acho que ele vai tentar evitar isso. E aí gera sempre curiosidade de treinadores, eu acho que muito bons, inteligentes desse jeito, é de onde ele vai criar um mecanismo dele poder marcar bem, roubar a bola e de que maneira ele vai poder sair. A tendência é que a maior parte do jogo, quase de todos os times que jogam contra o Flamengo, é jogar mais tempo sem a bola. Né? Mas o Flamengo já se demonstrou também que se ele pegar um time que equipara com ele ali, ele também consegue fazer. Então é lógico que o time do Flamengo é favorito, é melhor e a dificuldade do Vasco é muito grande. Eu tô atento em ver, ele vai tentar manter a bola e sair jogando. Mas de que maneira, sem a bola, ele vai conseguir criar algo para que ele roube essa bola e dê a condição dele contra-atacar. Porque você tendo Coutinho e Nuno, como a gente fala, vai ser muito difícil. Como que você consegue pressionar? Eu acho que nesse jogo, por exemplo, eu acho que ele tem que ter o Ryan. Ele precisa ter o Ryan. E ele tem ainda os desfalques, né? Então tem essa dificuldade. Porque o Ryan é o que tem mais velocidade ali, para você conseguir agredir o Flamengo tentando partir no contra-ataque. Ele tem um contra um também, né? Ele precisa de velocidade. Que em outros momentos, até com o Vasco, ele já tentou fazer tipo de jogo assim contra o Flamengo de diversas formas. Esse então, ele conhece bem, né? Claro que assim, é o artilheiro do time, mas é jogo pro Verratti. Se a gente ficar pensando de antemão, projetando que a gente imagina que vai ser o jogo, porque se o Flamengo tiver na maior parte do tempo no campo do Vasco, o Verratti vai ficar mas Felipe, uma figura... por mais que ele não seja a melhor parede de um 9, cara, é uma bola parada, né, que seja até distante da área, que às vezes você vai ficar tão distante do gol para você ter escanteios, é mais difícil. Mas é uma arma também que você não pode às vezes abrir mão, né? É duro. E galera, no vídeo, mais uma prova clara que o tamanho do Flamengo, o gigantismo do Mengão incomoda muito. E aqui eles já entram, já se defendendo, não que não é o clube, não é o jogador. Cara, eu não vi toda essa ênfase, esse destaque, essa discussão, comentários, quando o Cruzeiro entrou com esse mesmo processo, a questão do Dedé. Eles se referem, ali já foi um precedente. E o Cruzeiro não foi o primeiro. Já existiu outros casos sul-americanos que também passou por isso aí. E a Conmebol foi lá e voltou atrás. Cara, pra você ver como o Flamengo é gigante, porque hoje foi durante todos os programas esportivos falando sobre esse precedente, abre um precedente nada. Todos os outros já abriram bem antes. O Flamengo só continuou na mesma tocada e fez o que ele tá de direito, o que ele tem de direito, não fez nada de errado. Mas, como o Flamengo é grande, gigante, é o maior, incomoda muito. Aí todos dão a ênfase sim. Também tem uma pitadinha porque o Flamengo dá audiência, então eles embarcam nessa onda, é lógico. A questão hoje é virada de chave, tem Brasileirão já agora nesse final de semana, e é isso que a gente tem que dar uma atenção, porque agora tem Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões, porque a gente precisa manter a ponta, ficar lá em cima e só assim, ganhando, pra deixar os outros pra trás, e distanciar ainda mais, e eles que se preocupam lá e correr atrás, beleza? O Flamengo tá preparado, e o Felipe, eu confio no Felipe, o Felipe é cabeça, ele não caiu à toa ali, é o nosso melhor técnico pós JJ, o Jorge Jesus. E vamos pra cima, beleza? O vídeo é isso aí, se gostou se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho e já chega dando aquele like porque me ajuda demais e eu agradeço. Hype o vídeo, seja membro do canal para dar uma força pra gente e compartilha, comenta, tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.